Bom, gente, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês, dizer que esse trabalho aqui, ele nasceu naturalmente e estamos aqui porque a gente ama fazer isso. Eu e a minha irmã, a gente, apesar de ter 2 anos de diferença, mas é impressionante como nós somos quase gêmeos em tudo que a gente faz, na profissão, nas habilidades. As coisas que foram acontecendo na nossa vida e nós somos incrivelmente parecidos, os gostos, é impressionante. Então, a gente ama finanças, eu acho que se nós alcançamos algumas conquistas, né, é porque a gente tem um perfil muito parecido e uma dessas características que nos colocou numa condição confortável na vida profissional é exatamente a gestão, a organização financeira. Para quem já foi desorganizado como eu, né? Eu aprendi. Não, eu vou conseguir lá. Oi, Gracilene, boa noite, seja bem-vinda. E eu tive que aprender, né? E a minha irmã, você vai falar, Carmen? É, eu, eu sempre gostei muito de controles, desde muito cedo, sempre fui muito ligada a números, é, e, e gosto muito de processos, de sistemas de controle, e tenho, assim, algo de propósito na minha vida que é também fazer com que as pessoas também possam gerenciar um pouquinho melhor sua vida financeira. Eu faço isso dentro de casa, com as minhas filhas. Cada uma administra seu próprio orçamento, né? Tenho pessoas muito próximas a mim que eu, tipo, sempre tratei muito abertamente sobre isso. É, amo números, amo números, Eu números. lembrei, eu lembrei que você fazia as finanças do pai, né, Carmen? É, Meu pai era desorganizado e você tinha que controlar o cheque, a tudo, a finança do pai, porque o meu pai ganhava dinheiro, mas era muito desorganizado. Carmen que assinava os cheques para ele, senão ele. E, mas a nossa mãe também, ela é muito organizada. a gente, Então, a gente é, tem uma pegada da nossa mãe, mas assim, o meu foco sempre foi números, análise de números. Eu amo diagnosticar números. O Janelma sabe aí. E eu digo que os números não mentem, né? Se nós não mentirmos para eles, eles não mentem para a gente. Então, meu propósito é esse, é estar aqui, é ajudar, não tem nem interesse, não tem essa coisa de querer saber da vida de ninguém, não, cada um tem o seu perfil. O que a gente está aqui é para, pelo menos, mostrar um caminho onde pode facilitar, né? Para você conseguir enxergar melhor as coisas e poder tomar melhores decisões. amém. Eu já faço esse trabalho aqui na igreja, né? Então, eu fiz esse trabalho durante um tempo com os casais da igreja, e isso foi, assim, impactante, mudou a vida de muita gente. As pessoas começaram com a planilha, depois ampliaram, foram para os aplicativos, né? E depois eu passei a desenvolver esse trabalho com um grupo de homens. A gente tem um grupo de homens na igreja e não tem coisa mais desconfortável para a autoestima de um homem dele não não dele se sentir incapaz, né? E você conquistar na vida financeira é algo que é vital para a autoestima do ser humano, não só do homem, da mulher, de qualquer um. Mas o homem, que normalmente tem a responsabilidade, né, maior no sentido financeiro, o homem que não tem esse alcance, né, ele sofre muito.
Então, é importante demais. E aí, às vezes, o problema não está lá fora, né? O problema está aqui dentro, está nessa organização, no momento de parar e organizar a vida. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, rapidamente. Só se apresentar, eu sou fulano, trabalho em tal empresa, eu tenho a profissão X, sou casado, sou solteiro, só para a gente conhecer melhor vocês. Janel, começa Começa. você. Boa noite, Boa eu me noite. chamo Janelma, trabalho na Mil Sabores, sou gerente da Mil Sabores, e é isso, pessoal. Falar um pouco, depois um pouco mais sobre essa experiência de controle de finanças, que também para mim já foi um lugar bem escuro, bem perdida fiquei. Então, eu acho muito importante isso para a vida da gente como pessoa que quer caminhar numa direção certa. Tendo dois mentores aqui, como a Dona Carmen, que eu tenho ela como a minha mentora, assim, que eu tudo me baseio muito nela. E verificar que tudo que ela fala hoje, eu sou uma prova viva do que é verídico. Não é algo que chega e vem falar e não faz, mas é muito verídico isso, assim como o irmão dela também, Silvio de Clay. E é uma experiência que eu quero viver com vocês. Se vocês estão aqui, tenho certeza que é muito certo. Obrigada, Obrigado. Jana. Vai lá, Glória e Maurício, se apresentem aí. É, é, eu trabalho no postinho de saúde, né? Mas, assim, fora isso, a gente também está mexendo com vendas na Herbalife, né? E, infelizmente, a gente não está conseguindo ter o retorno ainda que a gente almeja. Mas está semeando, E né? estamos, né? E agora, assim, a gente vai, com essas informações que a gente está tendo com vocês, né? A gente vai saber como administrar melhor, não só essa parte das nossas finanças em relação à Herbalife, né? Mas até as nossas finanças de casa mesmo, né? Que a gente não está sabendo organizar, né? A gente está começando uma vida, na verdade, juntos, né? E isso para a gente vai ser uma fundamental, na verdade, né, para a Uhum. gente poder usando a nossa vida, né? Maurício, quer complementar? Bom, eu já morei aqui há muitos anos, né? Muito tempo atrás, e resolvi voltar aqui para recomeçar. Eu sou, vamos dizer assim, eu fui um profissional em desorganização. Fazia muito, ganhava muito, sobrava nada. Eu sempre estou em busca, não dá para desistir. E eu acompanho, bem de longe, mas eu acompanhei de longe. Fiquei muito feliz no que eu vi, depois que eu reencontrei a Carmen, depois que eu reencontrei o Johnny, que é o cunhadão, depois o Tomás hoje, por exemplo, tá na prefeitura. Hoje eu trabalho na prefeitura porque eu resolvi vir para o sul do Pará há 2 anos. E lá em Belém não dá mais. Tô, aquilo ali é uma loucura. Aqui não tem paz. Então vou tentar começar ali. E a Glória tem me ajudado bastante. Eu vim com dinheiro para começar um espaço aqui, começar a Herbalife aqui. Só que foi época de pandemia, então o dinheiro foi embora, não deu para montar nada e comecei na prefeitura. Mas o meu negócio, o meu propósito é montar um negócio para mim, tanto na parte de informática quanto também Herbalife. E as duas podem caminhar juntas e são bem-vindas. É isso aí. Basicamente, Obrigado. Ada, Oi, boa noite. Meu nome boa é noite. Ada. Eu sou da área da educação. Eu nunca fui desorganizada financeiramente, só financeiramente.
Então, assim, mas esses últimos anos, diante das demandas que a gente tem, tratamento do nosso filho menor, que é autista, e investimento na vida do nosso filho também, do Marcos Samuel, o meu mais velho. Então, assim, as coisas a gente não conseguiu investir como a gente gostaria, tem muitas coisas que eu gostaria de aprender. Aqui e ali a gente vê uma propaganda na internet sobre investimentos e tudo, mas eu fico muito insegura, né? Certo. Joaquim, você está ouvindo a gente aí, Joaquim? Alô, Joaquim, está ouvindo a gente? Vamos deixar o Joaquim, se ele responder aí. Então vamos lá, gente. Joaquim, tá ouvindo? Estou ouvindo, beleza, agora. Se apresenta aí, irmão. Pois é, eu sou Joaquim, né, presbítero da Igreja Fonte da Vida. Estou aqui conectado aqui, aprendendo um pouco mais dessa, dessa apresentação aí, né, de finanças. E estamos aqui. Vamos continuar aqui para nós conectar e aprender e organizar nossas finanças. Amém. Amém. Aí, agora tem câmera, agora dá para ver o cidadão, ó. Glória a Deus. Beleza. Quem de vocês aí preencheu a planilha? Só pra gente ter uma referência aí. Quem preencheu? Quem teve Eu condições de preenchi. preencher? Janelma preencheu. Conseguiu preencher, Joaquim, a planilha? Não, ainda estou ainda. Caminhando. É, A Ada preencheu, né? E vocês não preencheram ainda, né, Maurício? Não, ainda não. Tá. Uma das primeiras coisas que, quando a gente preenche a planilha, uma das primeiras coisas que a gente percebe é o quanto nós estamos no escuro quando a gente não tem nenhum controle, né? E o impacto pode ser muito grande dependendo da situação financeira, né? Se a situação tiver muito negativa, o susto é muito grande. E é aí que a gente vai começar a repensar, né, sobre a questão se a gente quer prosperar ou não, né? Ah, tem uma coisa que é fundamental para quem quer se organizar financeiramente, que é ter o hábito de registrar as informações. Isso é uma mudança de cultura, né? Isso é uma mudança de cultura. No Japão, eu acho que falei na igreja lá, né? No Japão, não sei se eu falei, as pessoas têm o hábito de planejar muito para que a execução seja fácil. No Brasil, tem um ditado que diz que a gente faz um treino forte para que o jogo seja fácil. Então, não adianta a gente querer enxergar as informações sem, sem criar mudança de hábito, né? As informações, normalmente, por exemplo, quanto que gastamos de supermercado esse mês? Como que a gente vai saber disso? Tem que pegar o cupom fiscal, né? Não precisa, mas eu não quero pôr o CPF. Não, gente, não estamos falando de colocar o CPF na nota. Estamos falando de pegar o cupom fiscal, levar para casa. Ah, mas e se a compra foi R$ 5 lá na farmácia? Pega o cupom fiscal, dê valor às coisas pequenas, porque é o muito pequeno que a gente não enxerga o tamanho que ele gera no final do mês, né? Mas é claro que a gente não pode também, todo mundo que começa o controle financeiro, acho que até precisa passar por isso.
a gente se empolga tanto em organizar que a gente detalha demais as coisas. Mas quando a gente detalha demais também, isso acaba ficando pesado para a gente, né? Acaba ficando pesado. É, E aí a pessoa acaba, às vezes, desistindo de fazer o controle, porque é, aprofundou tanto, detalhou tanto, categorizou tanto, que ficou complexo. E a verdade é que a vida que funciona é a vida simples. Tudo que é complexo demais fica carregado, fica complicado e acaba perdendo o real sentido. Então, é muito importante a gente pensar nesses princípios, né? Princípio de Organização. registrar, de organizar a vida, né? Dar valor a coisas que a gente não dava valor, né? Por exemplo, quantos cupons fiscais a gente vê jogado na porta das lojas? Que o cliente pega o cupom e joga fora, né? Porque para ele aqui não tem importância, ele não vai fazer mais nada com aquilo, né? Então, para quem usa o aplicativo, tá com o celular na mão, acabou de comprar, chegou um SMS no celular, legal, já vê o valor ali, já anota, não depende necessariamente do cupom. Mas para quem trabalha totalmente com dinheiro digital. Porque para quem vai a uma feira e leva R$ 150 para comprar na feira, né? Ele não vai anotar que ele gastou R$ 10 com a farinha, 20 com a castanha, 12,50 com a banana. Não vai fazer isso. Ele vai registrar que ele reservou R$ 150, foi na feira e voltou com quanto? Ah, voltou com 20. Então, pronto. R$ 130 ele gastou com a feira, com a alimentação. E aí, por exemplo, eu não uso dinheiro. Eu não uso dinheiro. Então, vou à feira. Eu chego lá, o que que eu faço? Eu pago tudo no Pix. Faço questão de pagar no Pix. Por quê? Porque no meu extrato já fica lá tudinho da sequência. Então, eu nem me preocupo com valores e nada. Quando eu chego em casa, tá tudo quebradinho lá. Tem lá uns 10 lançamentos. Aí eu pego, somo tudo e já lanço no aplicativo. Ó, isso aqui eu gastei na feira, R$ 120, por exemplo. Então, a gente precisa ir aprendendo a como armazenar as informações que são importantes para a gente gerenciar o controle. Quer complementar, Carmen? Aí eu ia falar assim, a questão da organização para cada tipo, para cada estilo, porque cada pessoa tem o seu estilo, tem o que convém mais para você, né? Quando a gente colocou a planilha e o aplicativo que o Gigiclay trouxe, então não é para você usar os dois, você usa um ou o outro. Ah, para mim é mais fácil a planilha. Não, para mim é mais fácil o aplicativo. Não, para mim é mais fácil usar uma caderneta. Por exemplo, minha mãe usa uma caderneta. Então, você pode ter uma cadernetinha, você vai à feira e você anota lá os R$ 130, né? Foi feira. E não precisa ser algo burocrático. Mas eu quero falar sobre a criação de novos hábitos, mudança de hábitos. Até que ponto, quando a gente colocou na planilha aí, se era importante essa organização, até que ponto você está disposto a mudar esses hábitos, desde que para anotar esses gastos, como para mudar hábitos de consumo, né, conforme a tua realidade. Então, assim, primeiro, se eu estou acostumado a não pegar o cupom fiscal ou a notinha, ou só anotar, o que eu preciso fazer para criar esse hábito? Né? Não preciso fazer o microgerenciamento, que é o que o Gigiclay falou também, não precisa, sabe? Nada pode ser mais pesado, sobrecarregado, aquela coisa difícil, não.
Se você chegar em 80% das informações fidedignas, né? Tipo, tô falando assim, não precisa dizer, nossa, isso aqui eu gastei com X, esse R$ 2, esse... Não, faça o que for factível, o que tiver na tua realidade, porque para não se tornar difícil de ser realizável. Hábito, como que se cria um novo hábito? A gente cria um novo hábito a partir de outro hábito. Então, se eu vou à feira, ou se eu vou à padaria, ou se eu vou ao mercado, ou se eu vou a uma loja, como que eu faço após essa compra? Normalmente eu saio com a sacola, ou eu levo uma bolsa. Onde que eu vou guardar essa notinha? Porque muitas vezes, Judiclê, eu posso perder essa notinha também, Sim, né? por isso Se eu que eu não gosto do tiver, aplicativo, entendeu? Porque na se eu hora você não já usar lança e... isso, mas assim, a gente tem que entender a realidade para cada pessoa. Claro, E ver o que encaixa melhor para você, né? Eu conversando com as minhas filhas ontem à noite, a gente falando sobre o que encaixava melhor para elas, se uma agenda digital, se uma lista de afazeres, ou se seguir a agenda mesmo de escrever. Então, cada uma vai colocando a sua realidade, e assim somos nós. Você tem que encontrar o que encaixa melhor para você. Nem sempre a forma que eu faço vai ser a forma que você vai fazer. O importante é que você faça. Certo, com certeza. Maurício? Porque você é como é que é? Profissional da desorganização, mas quando arruma uma mulher boa, né? A mulher bota o homem nos trilhos, É né? aquilo que eu falei lá, né? Não sei se eu falei isso na pregação, eu falei, a Bíblia diz que quem encontrou uma esposa achou um tesouro, né? É o que a Falou. Bíblia fala. E é verdade, no casal sempre tem um que vai ser mais desorganizado e um mais organizado. E é a junção dos dois, é o alinhamento que faz essa prosperidade, né, acontecer. Hoje, um funcionário na empresa falou para mim assim, eu falei, e aí, conseguiu fazer os testes com o programa que você mesmo criou 1 ano e meio atrás? Ele falou, estou conseguindo, eu peguei o manual que eu criei lá atrás, graças a Deus eu fiz um manual, senão eu ia estar sofrendo hoje. Olha só, padrões, processos, né? Organização. Então ele fez um manual lá atrás. Aí eu perguntei para ele, e a letra? Você conseguiu entender a tua letra que você escreveu lá atrás? Quer dizer, foi no computador, né? Mas fiquei imaginando nos tempos antigos. Já pensou? Aí ele falou assim: se eu tivesse escrito com a minha letra, eu teria, acho que eu não teria entendido. Aí eu falei para ele, interessante, né? Quando criaram os livros, criaram a máquina de prensar, criaram as formas, um padrão de letra, né? Das máquinas de datilografar, das fontes de computador, tudo isso faz a gente enxergar que existe um padrão, existe um caminho, um método para você padronizar a tua rotina, o teu hábito, o teu processo. Tem uma pesquisa, um estudo, que diz que a gente só consegue, de fato, tornar um hábito sua cultura depois de 21 dias. Ou seja, você tem que repetir aquilo durante 21 dias para você fazer com que esse hábito se torne, né, imperceptível. Você já está fazendo e não está mais percebendo o que você está fazendo. Então, isso é importante, tá? Eu vou abrir aqui, nós vamos partir para a planilha. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente abrir a planilha? Posso seguir, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Carmen Tainá, seja bem-vinda. É só uma dúvida aqui. Pode O falar. aplicativo, ele está disponível para o iPhone? Sim, Sim, iOS? Eu sim, não sim. consegui baixar aqui, Sim, o mas aplicativo, o Mobius está disponível para iPhone. iPhone e Android. Eu uso no iPhone, a Tati, minha esposa, usa no Android. tá. E aí, ó, e aí tem uma você pergunta aí, uma coisa foi pelo importante aí. link, Janelma? Isso, pelo link. Se a senhora puder reenviar lá, eu agradeço. Mas Tá, olha, vou mas reenviar. olha só, olha só. Por exemplo, nós compramos uma licença, viu, Maurício e Glória? Ah, Eu e a Tati, nós compramos uma licença, essa licença está no meu e-mail, no meu nome,
E aí, essa licença está no mesmo celular da minha esposa, nós dois acessamos a mesma conta, porque é tudo conjunto, né? Então, não é separado, não é uma conta para cada um, entendeu? Isso é uma licença só. Bom, vamos lá então. Antes da gente falar eu exemplifiquei aquele dia na igreja lá, né? R$ 5.000 para cada um aqui, digamos que marido, mulher e a renda total R$ 10.000, né? O que que é então esse padrão? O que que é essa metodologia 50, 30, 20, né? Esses números são percentuais que estão ligados diretamente ao nosso estilo de vida. E esse estilo de vida, ele é, ele é detalhado, né, em categorias. Então, a gente já tem as categorias principais aqui, ou seja, a categoria essencial. O que que é essencial, né? O que que é essencial? Então, por exemplo, roupa, nós precisamos de roupa. Nós não podemos sair nua aí na rua. A gente precisa de roupa. Então, colocar aqui que vestuário é uma conta essencial é importante, né? Tá aqui, é importante. Mas tudo pode ser relativo. Tem gente que é descontrolado com roupa, gasta um absurdo com roupa, no guarda-roupa, tem roupa que tem anos e a pessoa nunca usou aquela roupa. Então, aí vem aquela pergunta: realmente o vestuário é essencial? Depende, né? Então, quando você compra suas roupas de fato, todo mundo compra roupa de tempos em tempos, né? Mas se você compra uma roupa que não é algo vital, você precisa disso, então você pode ter essa categoria, tanto na categoria essencial, essa subcategoria dentro da categoria essencial, como pode tê-la na variável, certo? Às vezes, eu posso ter um tênis de 200, R$ 300, mas aí eu decidi comprar um tênis de R$ 1.500. Aí vem aquela pergunta, né? Você precisa mesmo de um tênis de R$ 1.500, né? Isso aí é algo que tem que se avaliar. Por isso que tem aquela frase famosa que o maior inimigo da riqueza é o estilo de vida. Então a gente tem que entender bem como o que, que de fato é essencial para mim. Então a gente entende que baseado lá na pirâmide de Maslow lá, né? A base da pirâmide de Maslow é a fisiologia, né? A gente sente nós temos que comer todos os dias, nós temos que nos alimentar, né? Então, aquilo que é essencial para a gente sobreviver é o que deve estar aqui. Claro. Mas, Gil, eu posso colocar outras coisas que eu considero? Claro que pode, é o seu critério. Mas o bom é que você vai lá e vai perceber se isso está atrapalhando ou não os teus resultados ou a tua prosperidade financeira, né? Então, o que é essencial é tudo que envolve moradia, né? Tomar bastante cuidado com as coisas superficiais da moradia. Vou dar um exemplo. A gente tem a TV, legal, a gente paga lá o plano de TV. Beleza. É importante ter TV em casa, assistir um programa de televisão? É bom, né, gente? É importante. Hoje em dia, muita gente nem acessa mais, nem tem mais plano de televisão. Mas só que às vezes o marido paga o UFC, R$ 200 por mês, para poder assistir luta, né? Ali no UFC, paga o Premiere lá para ter o futebol, mais R$ 180 por mês. Aí a televisão, né? Você pode considerar essencial, mas tem que tomar cuidado para que isso não seja fútil, vamos dizer assim, né? É importante lembrar que o fundo de reserva é uma economia que a gente tem que fazer todos os meses, principalmente com o propósito de ter uma estrutura onde, se eu perder o emprego, se acontecer alguma coisa com a minha empresa, qualquer coisa que acontecer, uma situação drástica, assim como aconteceu com a pandemia, eu tenha condições de me sustentar,
não com as coisas variáveis, com os desejos pessoais, mas com as essenciais, por pelo menos um ano. Então, aqui, ó, o exemplo de R$ 10.000, né? R$ 10.000. Então, R$ 10.000, 50% de R$ 10.000 é R$ 5.000. Então, se eu pegar 5.000 vezes 12, são R$ 60.000, né? É aquilo que eu falei lá na igreja. Então, você, para quem... Ah, mas aí a pessoa, não, mas eu quero gastar 8.000, 80% com essencial. Então, automaticamente, você aumenta isso aqui para R$ 96.000 ao invés de 60.000. Mas vamos seguir nessa linha de raciocínio. Então, me ajudem aí, vocês. Quero construir com vocês isso aqui. Além de alimentação, vestuário, o que mais vocês consideram aqui como essencial? Falem aí, fiquem à vontade. Abram os microfones. Aluguel. Combustível, Aluguel. Vamos lá. Vamos pensar lá na moradia. Alimentação, vestuário, aluguel, Energia, energia. O que mais? Tem em casa? internet, Telefone, internet. O que mais? De dentro de casa? gás, Gás. O que mais? Água. Água. Aí paga água, paga? Porque aqui quando eu saí daí, não pagava, não. ela mora no Tocantins e a água dela é cara. É, Você mora no Tocantins, não, mano. Não, é Sabia a não. Tainá, é a Carmen Tainá. Tainá. Foi a Tainá que falou. Ah, tá bom. Segue aí, gente. Vamos lá. O que tem mais de moradia aqui que é importante? O que mais? Algum reparo, né, gente, Clay? Estragou o, a máquina de lavar, quebrou alguma coisa, alguma manutenção. Coloquei Oi? as escolas a escola dos meninos. Eu Olha coloquei. só. Educação, né, Ada? Educação. E sabe uma Tanto a coisa? escola quanto as terapias. Saúde, Saúde. né? Saúde, com certeza. Manutenção, né? A gente tem que ter. Ah, quebrou a máquina de lavar. Quebrou, né? Estragou, sei lá, O o ar-condicionado. ar-condicionado, o micro-ondas, né? Tem que arrumar. Isso acaba passando, sendo A, essencial, bo- essa é, manutenção. Aí a vem aqui panela o de pressão explodiu. combustível, né? A menina falou em combustível, né? Janelma colocou, pode colocar até transporte, porque É aí isso inclui, isso que eu ia falar. Janelma, É isso que eu ia falar. inclui a revisão da moto, né? O combustível, pode colocar o esse IPVA aí transporte. também. Uhum. É o transporte e aí vem os impostos, né? Então, por exemplo, tem dentro do transporte, vai ter IPVA, vai ter todas essas coisas, coloca em transporte, né? Agora, Transporte. agora tem que lembrar que tudo que a gente tem de receita, a gente paga o imposto de renda, né? Então, entra também o imposto de renda, Estiver dentro da faixa. tudo que for obrigatório, né? A gente tem que colocar aqui. O quê? IPTU também, né? Pois é, Entra dentro de impostos. Eu acho que coloca aí só é, impostos, Juscelê, pode ser impostos, né? tá? Então vocês estão vendo que é livre, né? É uma coisa que você vai definir o seu padrão, como você achar mais aquilo que a Carmen falou, tá? Vamos já simular aqui, dentro dessas despesas, Quando vamos, fala em alimentação, está falando super, você se referia ao supermercado no geral, porque tem material de limpeza. Geralmente a gente faz compra tudo junto. Agora a gente tem uma alimentação fora do lar. A gente tem delivery, a gente tem aquela pizza do final de semana, ou sei lá o quê, né? ó, Passar todas as vezes, por exemplo, alimentação, lá no supermercado, a Tatiana compra tudo de alimentação e compra também material de limpeza. Eu vou pegar o cupom fiscal, E olhar separar e de separar, jeito não nenhum. vou fazer isso. Não tem necessidade disso. O material de limpeza que está ali na compra do supermercado, né? Agora, tem um detalhe. Fui no supermercado, porque o supermercado aqui, vocês sabem como é, né?
Fui aqui no Carrefour e comprei lá a televisão. E aí? Não vai entrar na alimentação. Esse vai Sim, entrar, vai entrar fora, né? Então, é ter o bom senso. As coisas pequenas que estão ali dentro, você não vai separar, porque isso só vai dar trabalho e não vai mudar praticamente em nada o resultado. E material de limpeza é essencial do mesmo jeito, você precisa ter o material de limpeza, né? Então, vamos sugerir aqui, o que que vocês sugerem aqui para uma renda de 10.000? Quanto de alimentação por mês? Sugiram aí, por favor. Vamos montando juntos isso aqui. vamos pensar aí numa família de 3, 4 pessoas? Pode ser? 4 pessoas, 4 pessoas, R$ 1.500, R$ 1.800. R$ 1.500, mil. Aí, ó, o vestuário não é uma coisa que acontece todo mês, né? Vestuário não é uma coisa que acontece todo mês, mas quando acontece, né? É por isso que quando a gente completa um ano de controle, aí a gente vai ter uma noção de quanto gastou com vestuário no ano. E aí a gente consegue fazer assim, ó, gastou R$ 1.000 em janeiro, mas foi gastar R$ 1.500 em abril. Aí foi gastar mais R$ 1.500 em julho. Então, em 6 meses, gastou R$ 4.000. Então, no ano, com roupa, sei lá, vamos dizer que gastou R$ 6.000. Você vai pegar, né? Depois, R$ 6.000, vai dividir por 12, um exemplo, tá? Só para ter a visão de futuro. Em média de R$ 500 por mês. Então, vamos colocar aqui, R$ 500, acho que é muito ainda, depende para esse padrão de família aqui. Mas vamos seguindo aqui o raciocínio. Aluguel, quanto? Chutem aí, vamos lá, mil e quanto? Não, aluguel R$ 600, tá doido? Aonde que tem lugar de 600, Dona Carmen? Aqui em Conceição tá tudo E não, inflacionado, né, Janel? põe 600 mais é Vamos, R$ 1.000 aí. vamos colocar R$ 1.000 aqui, tá bom? Eu não vou comparar com o padrão daqui, porque vai ser realmente muito diferente, né? Sim, Energia, que mais? energia. Se essa casa tem um ar-condicionado, máquina de lavar, chuveiro, né? 450. Isso, Mas 450, Joaquim, 450. Tá barato, porque tá barato mesmo. quando eu comprei meu primeiro ar-condicionado em 1998, quando a minha sobrinha nasceu, a primeira conta que eu paguei foi R$ 380 Uhum, em tá barato. 1998. Com chuveiro, Mas, ar-condicionado, tá mas deixa barato. aí, deixa aí. Telefone, vamos colocar um plano básico aqui, né, de R$ 50, mas tem a Sim, família aqui, né? Tem a família. Vamos colocar R$ 100. Marido, mulher e filhos, vamos colocar R$ 100. sim. Internet, um plano de internet custa em média o quê? Uns R$ 100. R$ 100. Isso. Gás, quanto que é gás? cento Aqui, e cento e vinte e cinco vinte reais. É. aqui gás é encanado, né? Então é diferente. Água, quanto de água? Água, R$ 80. Educação, aí vai depender, né? Vai ser bem relativo. Pois é, essa família, as crianças vão estudar na escola pública ou na escola particular? Pois é, né? Isso aí uma excelente pergunta, né? Mas aí é aquela história, para quem ganha entre 10, 15 mil reais, com certeza tem condições de pagar uma escola satisfatória, né? Então, quanto que é em média uma escola aí lá, o crescer lá? Você tem ideia, Carmen, por alto? Ah, não lembro mais, mas eu acredito que deve ser uns R$ 400 por criança, na média. Só que, assim, a partir do momento que eu... 2 filhos, gente, Clay, 800 pila, Mas aí você tem que lembrar que tem apostila, que tem tem livro, uniforme, tem um monte de coisa. que assim, por isso que quando a gente fala de padrão de consumo, de comportamento, né, essa criança vai estudar numa escola particular, não é só a mensalidade, a apostila, o padrão de consumo também, ela, ela meio que vai ser baseada, ela não vai querer ir com uma mochilinha qualquer, ela vai querer usar uma mochila, né? As minhas filhas,
elas tinham uma cota para gastar na papelaria, certo? E aí elas usavam a mochila um bocado de tempo, não é, Carmen Tainá? Tempos difíceis. Por quê? Porque elas tinham uma cota limite para gastar com material escolar, né? Mas a partir do momento que você deixa isso livre para a criança escolher a melhor mochila, porque o coleguinha foi com a melhor mochila e foi com a lancheira, e todo ano eu tenho que trocar. Essas bolsas, elas duram, né? Então eu tenho que trocar de mochila e tal. Então, assim, tem que ter esse olhar aí, esse cuidado com a escola. Tá. Vamos tentar andar mais rápido aqui, né? Já vai dar Sim. são 8h23. Vamos tentar avançar aqui. Vamos fazer uma coisa bem prática aqui. Então, saúde, né? O ideal seria um plano de saúde, né? Não ficar à mercê, né? De qualquer circunstância de saúde. Então, o plano de saúde, sem dúvida nenhuma, é o mais aconselhável, né? Mas vamos colocar aqui R$ 400 aqui de saúde. Mas se não puder fazer um plano de saúde, joga esse custo da saúde num fundo de reserva para falar assim, isso aqui é para quando eu precisar, né, fazer exames e tal. Tá. Eu coloquei alguns valores aproximados aqui, só para a gente ver quanto que vai dar isso aqui, né? Então, ó, chegamos num valor aqui de 5.755. Então, isso na nossa planilha aqui, a nossa planilha não, não entregou o gráfico, mas já eu arrumo ela aqui. Mas é porque você não lançou variável e nem fundo de reserva. Deixa eu colocar aqui 1.000 aqui só para... Aí o variável é o que é aquele delivery, aquela comida fora que a gente falou, né? Tá. Vamos seguir aqui. O percentual de R$ 10.000, então, gastando 5.755 representa 57%, né? Então, na metodologia 50-30-20, a gente não pode, né? O ideal é manter as suas despesas essenciais dentro dos 50%. Mas pode ser 60%? Pode, principalmente num processo de transição inicial, né? A maioria das pessoas quando começa a organizar a vida assim, dependendo do estilo, gasta 80%, 90%. Pessoas que estouram isso aqui facilmente, né? Vamos aqui para as variáveis. Então, alimentação, não vou colocar restaurante, lanche, vou pôr alimentação, mesma coisa do outro lado. Fora do Alimentação, lar. Coloca né? fora, né? Então, alimentação externa, né? Vamos colocar assim. Então, quanto por mês aí? Me ajudem aí. Qualquer saidinha é caro. Vou deixar os R$ 1.000 aí. R$ 300. Ah, R$ 400, R$ 500, né, Janão? uns R$ 500. Vai lá no Flepa, Tá Lá falando que qualquer ficou. saidinha é esse valor ou vocês querem que eu coloque esse valor? Eu não entendi. coloca esse valor, R$ 500. Qual? R$ 500. Tá, tá. Vou deixar o vestuário aqui em branco, porque eu vou até tirar, porque o objetivo aqui não era esse, né? O que mais? Hoje tem um aplicativo chamado Mercado Livre, tem um mercado Shopee, que o, Achei, meu pai. Shein, que o Instagram pula na tela assim, ó, compra aqui que o negócio, né? Então, É, compras diversas. Esse é um perigo, né? é o Esse é um perigo perigo. mesmo. Então, vou colocar aqui R$ 500, só para a gente exemplificar. É, Doações, Aí, ajudas, ó, doações, né? Aí tem aquele aniversário, né? Aquele presentes. aniversário que você tem que ir e tal, e aí você não vai lá sem comprar um presente, né? E tem que tomar bastante cuidado, né? Uma viagem que faz ali, vai em redenção, né? Vai em redenção, reúne amigos, família e tal, volta, nada, né? Gastou 300, Uns R$ 400. R$ 300. Então, vou colocar aqui 300 de presente, 300 de viagem,
né? Imaginando aqui que faça... Então, chegamos aqui em R$ 1.600 na despesa variável, né? São os desejos pessoais. E aí, olha só, já gastamos R$ 8.355. Está sobrando 16% só. Ou seja, o que eu estourei aqui só já está sobrando 16%. Vamos imaginar que a gente está fazendo uma poupança, né? Tá, não vou colocar aplicação nem nada, Aham. porque O pessoal faz muito, Clay, é consórcio, isso. né? Vamos colocar Que é aqui que uma fez um poupança meio consórcio, com poupança, forçada. poupança forçada, né? Vamos colocar aqui que esse consórcio. Primeiro vamos colocar R$ 2.000, só para. Só, é, ainda está sobrando, ainda está tendo sobra, né? Não estourou. Vamos colocar aqui. Então, a poupança, É porque a variável não chegou no 30%. mil, uhum, R$ 1.000 no mês e 2.000 do consórcio. Vou colocar assim, tá? Vamos Acrescenta lá. na variável aí o seguro de vida. Onde que está aí a Hum, contribuição do INSS? Se a gente for entrar aí nos detalhes realmente, nós vamos longe aqui, né? Então, o seguro de vida, né? Então, a pergunta é, por que que seguro de vida é uma despesa variável, né? Isso é relativo. Para uns pode ser essencial, né? Às vezes você tem um patrimônio tão grande que o seguro de vida é vital para você, né, gerenciar isso no caso de uma circunstância adversa. Mas você sobrevive sem seguro de vida? Claro que sobrevive, né? Então, vou colocar aqui R$ 500 no seguro de vida. E Clay, os streams, né? Esses, por exemplo, Netflix, Netflix e tal, esses. o Netflix, né? Ele, dependendo do propósito dele, né? Ele é tão acessível, vamos dizer assim, né? O Netflix hoje eu pago acho que R$ 56, mas tem aquele plano intermediário que eu acho que é R$ 40, se não Mas me eu engano. vivo sem, então para mim é variável. Pois é, para você é variável. Para algumas pessoas que eu estou ajudando, né? Por exemplo, a pessoa colocou, olha, mas para mim, se não eu não tenho TV, mas eu tenho Netflix. Meu filho assistiu o desenho, não sei o que lá, né? Então é É, relativo, né? Mas a gente sobrevive sem Netflix? Com toda certeza sobrevive sem Netflix, né? Mas sempre lembrando que somos nós quem definimos assim A ou B, né? Então, ok. aqui, ó, eu vou fazer uma conta rápida aqui, só para a gente fazer um raciocínio aqui, ó. Então, o que é essencial? A gente gastou aqui, ó, a gente gastou 10.895, ou seja, R$ 895 a mais do que o orçamento, né? Do que a renda. Então, isso aqui já é algo que a gente, quando bate o olho, fala: opa, eu pisei na bola aqui. O que que a gente pode ajustar para o mês que vem? A gente não falou aqui de cartão de crédito, né? Pessoas vieram aqui e colocaram aqui, ó, cartão de crédito, né? Cartão de crédito não se coloca o cartão de crédito. O cartão de crédito, o que que você comprou com o cartão de crédito? Ah, eu comprei roupa, comprei uma roupa para festa, não sei o que lá, parcelado. Beleza. Então você vai colocar aqui, ó, vestuário. Você vai colocar que comprou isso e o valor, né? Então vou colocar aqui, sei lá, R$ 100 e vou colocar aqui, ó. Foi no cartão de crédito, por exemplo, 1/3. E aí eu vou vir no mês de fevereiro e vou pegar isso aqui, né? Vou escrever aqui, vou colocar vestuário 2/3. Dois. E vou no mês de março e vou colocar o 3/3. Então,
Dessa forma, a gente já vai enxergando o futuro, né? Já vai enxergando o futuro e deixando as coisas cada vez mais claras. Mas olha só, nós gastamos aqui, essa família gastou 52% com o que é essencial. Legal, ó. Ficou um número muito dentro do esperado da metodologia 50-30-20. Gastou 27% com despesas variáveis. Show de bola, ficou dentro dos 30%. E 21% com o fundo de reserva. Perfeito. Alcançamos aqui um objetivo. Está dentro da estrutura 50-30-20. Porém, tem uma falha aqui, que é o quê? Que é um excesso. Porque esse 50%, 52%, é em cima de R$ 11.000 e não de R$ 10.000. Então, eu vou colocar uma fórmula rapidinho aqui, ó. Vou falar assim, ó, que o essencial gastou 5.755 dividido por 10.000, então foi 52% em cima de R$ 11.000, mas em cima de R$ 10.000 foi 58%, ou seja, passou, né? Do variável aqui, ó, variável, eu vou colocar igual ao que gastou, 2.240, dividido por 10.000. Então, não foi 20, não foi, cadê? Não foi 21 por, cadê? Ah, tá. Aqui o 21% é o O variável. 21 foi o variável. 21 foi o variável, tá certo. Então, mas não foi 21, foi 22. E o fundo de reserva, né, foi 3.000 dividido por 10.000, deu 30%. Então, não foi 27%, foi 30%, né? Então, qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é o seguinte: se eu somar 52 mais 27 mais 21 dá 100%. Se eu somar 58 mais 22 mais 30, se eu somar isso aqui, dá 110%, que significa que eu passei do limite em 10%. Eu passei 10%, R$ 1.000 a mais do que R$ 10.000, foi R$ 11.000. Passei 10% da minha capacidade de pagar, né? Então, quando você organiza dessa forma, você já consegue enxergar claramente aonde, quanto você está errando, quanto precisa ser revisto, né? No momento de uma situação de ajuste, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para as despesas variáveis e falar: ei, vamos fazer o seguinte, a gente está gastando muito fora. Será que a gente precisa desse seguro de vida mesmo? Né? Será que a gente precisa de seguro de vida? Existem seguros de vida que são retornáveis, uma espécie de previdência. Será que não é melhor fazer um de previdência? Será que a gente... Vamos parar de viajar? Então, isso para poder ir ajustando, para poder ir ajustando, para a gente poder ir ajustando A realidade, a né? realidade, para a gente ir ajustando a realidade. Bom, então, deixa eu só ter uma visão geral aqui, bem ampla, né? É, Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Eu queria falar sobre cartão de crédito rapidão aí, Fala aí. que eu já acompanhei algumas pessoas assim próximas e vi assim, o que que acontece? A pessoa trabalha em função da fatura do cartão. Então, ela compra tudo no cartão, o limite do cartão, por exemplo, é R$ 2.000, R$ 3.000, o salário dela é o valor do cartão, e ela compra tudo no cartão e quando cai o salário, ela só paga o cartão e acabou. Ela não tem mais dinheiro, aí ela vai e continua comprando no cartão de crédito novamente. Então, o cartão de crédito é igual ao celular, é uma ferramenta excelente, mas você tem que saber usar, né? Com certeza. Porque ele não pode ser essa muleta
para eu conseguir os meus desejos ou estar ali para pagar a conta. Eu sou anti cartão de crédito, né? Nós usamos cartão de crédito, temos cartões, né, limites absurdos, mas eu sou anti cartão de crédito. Eu só olho, eu só penso que o cartão de crédito ele só compensa quando eu preciso comprar algo de muito valor e que isso precisa ser parcelado, porque eu não tenho receita para poder pagar isso à vista, né? Então eu devo usar o cartão de crédito, mas o cartão de crédito vai começar a comprometer o meu futuro. E o cartão de crédito fica preso. A Vanderly entrou ali, acabou saindo e o futuro fica comprometido, né? Eu gosto muito do aplicativo que eu uso, porque ele, eu sei quanto que eu tenho já engessado de cartão. Eu sei que meu cartão vai acabar em junho e eu sei o total que eu tenho para pagar de cartão, né? Então é muito bom o cartão, o controle faz a gente olhar para a despesa e pensar, para olhar para alguma coisa e falar, preciso mesmo disso, né? Será que isso é importante mesmo para mim? O cartão de crédito, como o pagamento vai para o futuro, então a gente pensa, vamos comprar um cartão aí, né? Vai ficar a parcela baixinha, um monte de coisa, de pequenas parcelas, vira uma parcela muito alta. A maioria dos endividamentos dos brasileiros é através do cartão de crédito. Se a gente pegar, olha só, uma fatura de R$ 1.000 e a gente não tem dinheiro para pagar a fatura de cartão de crédito. E aí a gente for fazer o pagamento mínimo, né? O chamado pagamento rotativo, a pessoa vai lá e faz o pagamento mínimo. A taxa de juros, a menor taxa de juros de cartão de crédito, gente, do rotativo é 12%. Em 3 meses, nós já pagamos R$ 400 de juros. 40%. Em um ano, isso chega a 1.000%. Então, já pensou? Você pegar uma fatura de R$ 1.000 e chegar a pagar ela 10 vezes mais? Gente, é um crime. Então, cartão de crédito é um negócio que precisa ser muito bem controlado, né? Esses negócios, compra por causa das milhas, o cashback, você vai ganhar retorno, você vai ganhar não sei o quê. Gente, é bom, pode ser bom? Pode, para quem sabe controlar isso. Mas normalmente isso leva a gente para uma armadilha, tá? E tem pessoas que também olham para o limite da conta corrente e considera aquele limite como se fosse o dinheiro dele, né? E os juros do cheque especial, né, desse limite da conta corrente, isso é um tiro no pé. Usar dinheiro que não é nosso, limite não é nosso. O limite do cartão de crédito, eu não posso me basear no meu limite de cartão de crédito. Eu tenho que me basear no meu limite, na minha capacidade de pagar as contas que eu tenho. É por isso que a planilha vem e traz essa visão. Opa, essa é a minha capacidade. Por que que o banco entrega um limite para a gente baseado na nossa renda? O banco olha e fala: quanto é que você ganha? Eu ganho X mil. Então, eu vou te dar uma renda aqui, um limite. Por quê? Porque, gente, tem gente que não consegue realmente se controlar, né, e acaba estourando todos os limites possíveis. E a É, mercadoria dos bancos é o dinheiro, então ele tá doido para te vender esse dinheiro, cara. com certeza. Ô, Glória, Ah, quer fazer uma pergunta, Glória? Vocês que ainda não começaram a planilha, viram aí o lançamento, o que que ficou de dúvida, o que que passou pela cabeça aí? Abre o coração. olha, na verdade, assim, é, eu estou vendo que vai ser um pouquinho difícil para a gente, assim, se organizar, mas vamos dar o primeiro passo, né? E, assim, como a gente, assim,
Eu estava vendo aí a planilha, esses valores todos não chegam à nossa realidade. A gente ganha bem menos. Mas, e estou vendo assim, que a gente vai ter que procurar se organizar mesmo, com muita disciplina, sabe? Ter disciplina mesmo, e ainda mais que assim, esse ano veio o filho do Maurício também vai passar um ano com a gente, né? Assim, está em fase de adaptação, então, assim, eu tenho uma filha adolescente, né? Só que, assim, os dois vão estudar em escola pública, né? O que já facilita um pouco para a gente. Para nossa realidade é a escola pública, Uhum. né? Mas agora, igual a minha filha vai mudar de escola, aí já vem um uniforme, né? É material, é toda uma questão nova, né? Aí, então, assim, para a gente, essa aula que vocês estão dando hoje vai ser assim uma pedra fundamental para a gente começar a organizar as nossas finanças direitinho, né? E para a gente ter um controle melhor E à medida que vocês de forem tendo dúvidas, Glória, vocês podem até colocar no grupo, se quiser mandar também no privado, fica à vontade, tá? Na medida que a gente puder respondendo, tanto eu quanto a Carmen, a gente vai te ajudar. Agora, Glória. tem uma coisa Ó, importante aqui, rapidão, que é o seguinte. Aproveita que hoje é dia 30, né? Amanhã é 31, dia 1 de fevereiro, começa um novo mês. Então não fica olhando para o passado, não, sabe? Ah, deixa eu lembrar o que eu gastei no dia 3 de janeiro. Não. Olha, põe a pedra fundamental ali de começar. Então, dia 1 de fevereiro vai começar o mês. Tudo o que você já tiver de despesa, que você sabe que você vai pagar em fevereiro, coloca na planilha. O que for acontecendo, você vai colocando, né? Vai acrescentando aos poucos ali e você já vai vendo ao vivo e a cores, né, a situação. Agora, aquilo que você falou, a gente deu um exemplo aqui, né, para simplificar, porque se a gente colocasse um valor muito baixo, a gente ficaria com mais dificuldade de detalhar mais coisas, né? Por isso que a gente colocou ali o valor 10 mil. Mas Glória. a gente sabe. Gisclei, Fala. só desculpa aí te cortar, mas assim, Glória, nós não somos medidos pelo quanto nós ganhamos, nós somos medidos pelo quanto nós gastamos. Existem pessoas, você viu o exemplo aí que ganha, esse exemplo foi colocado, isso é uma realidade. Eu conheço pessoas que ganham 30 mil e que gastam 40 mil e que estão numa situação muito difícil. E eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem construir um banheiro, seu quarto com uma suíte, trabalhando dignamente. Então, assim, é a forma como você se relaciona com esse dinheiro, tá? Porque, assim, o nosso consumo, a nossa vontade é que a gente, e de fato a gente merece. Então, não, hoje eu não quero fazer essa comida, não, eu vou pedir fora. Então, né? Então, assim, essa disciplina que você colocou para fazer as anotações e tal, ela é super importante, mas também a disciplina do autocontrole, né? De como eu vou gastar, porque dinheiro é muito suado, é muito difícil, né? verdade. Eu sempre falo assim, na vida toda, tipo, ele é difícil para entrar e fácil para sair. É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. O meu pai construiu uma vida inteira, né, a marcenaria dele. O fogo pegou na marcenaria dele, em 15 minutos derrubou o prédio, queimou tudo. Então, o dinheiro é do mesmo jeito. E é comprovado, né, que quem ganha na loteria, 80% das pessoas que ganham na loteria ficam mais endividados do que quem nunca ganhou. Então, é muito sério isso. Então, o dinheiro ele é muito perigoso. Às vezes o dinheiro ele vem e ele arrebenta com a vida das pessoas, né? Então, saber lidar com o dinheiro, e isso está muito ligado à questão emocional, viu? Às vezes, dependendo de como que é o relacionamento do casal, né? Onde tem ali uma reação diferente, né, no casal, por que que às vezes um faz umas coisas que não concorda, o outro não concorda? Olha, é porque a base do casal não está alinhada, né? Não está alinhada. Então,
é, é, todos os problemas que a gente enfrenta, eles acabam refletindo na nossa vida financeira. Acabam refletindo na nossa vida financeira. Por isso que quando a gente integra a linha, abre, né, tudo fica claro. Por isso que eu gosto de conta corrente conjunta do casal. Conta corrente conjunta. Os dois operam a mesma conta corrente. Ah, um pode ter um Nubank, um Banco Inter separado? Pode, claro que pode. Mas que isso esteja em comum, né? Alguém mais? Ada, Joaquim, Vanderly, que chegou agora. Quer falar? Tainá, Minha... Vanderly vai falar. Não, estou mais só aqui participando mesmo, entrei agora. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá pegando o Tá tudo finalzinho aí, né? Mas tá bom, bem. bom que você chegou, viu? Pois é. Estava tentando, estava mudo, eu entrava e saía e eu consegui Ah, que bom, localizar aqui. que bom. Ada, tá mudo, tá mudo. o microfone aí no canto esquerdo. Aí, Eu abro as abas, eu fico perdida. Ai, cadê o Zoom? Eu sei que estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Aí não achava aqui onde ir. É aprendizado. Eu tenho muitas questões aí. A colega aí que está falando sobre a questão de vendas, né? Eu tenho um bico, né? Eu herdei isso da minha mãe. A gente vende Avon Natura, mas na verdade o meu Avon Natura é mais para suprir. É um bico para suprir as minhas necessidades, né? De perfumes, hidratação aqui em casa para a gente diminuir os gastos. Mas às vezes está virando às vezes, talvez um péssimo investimento em alguns aspectos, né? Então, assim, é algo que eu vou estar aprendendo depois sobre isso. Por que que eu toquei nesse assunto? Porque, às vezes, eu compro algumas coisas, vou tentar explicar e ser mais breve. Então, existe uma pontuação para eu formar um pedido, né? Às vezes, eu vou comprar uma colônia, um marido, um hidratante para mim, tudo não dá para mim cobrir aquele. Então, eu tenho que vender para alguém. Como eu não tenho muito tempo, às vezes eu consigo vender bem, mas algumas vezes eu não consigo. Então, eu tenho que comprar para me alcançar aquela pontuação, para depois eu revender. Aí, às vezes, eu não revendo, né? E o estoque fica ali. Às vezes, eu consigo vender algumas coisas. Então, é uma das questõezinhas que eu estou pedindo assim, a direção de Deus para me ver se eu mantenho, se eu não mantenho, né? É algo para estar pensando. Eu não inseri ele na planilha, eu mandei a minha planilha para o Gil, para dar uma olhadinha, ele já deu uma avaliada, eu estava olhando aqui que as minhas despesas essenciais ultrapassam os 50%, está bem alta, né? Então, assim, é uma questão que ainda vou aprender aí como analisar, se há alguma forma de diminuir. Já tinha muito tempo que eu não fazia controle, porque eu fazia esse controle antigamente, mas por uma questão emocional e de sobrecarga, eu larguei tudo. Parei de anotar tudo, parei de me preocupar. Eu me preocupava com o supermercado. Se eu não comprasse na promoção, eu dava um cri-cri. Então, eu tive que parar, porque eu surtei com essa questão de tentar controlar e eu não conseguia mais controlar as coisas. E aí eu passei por um processo meio complicado. Por causa de outras questões também. O Gil talvez entenda um pouquinho aí, porque é da família. Hein, Ada? Você falando aí, né, que na sua planilha passou um pouco dos 50%, né? Mas é assim mesmo. Aí a gente vai entendendo e vai ajustando e vai trabalhando isso. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, por exemplo, eu recebi algumas planilhas, né? E conversando com as pessoas, ajudando e tudo mais. Então, assim, às vezes tem pessoas que o essencial está 60%, e faz até investimento, e o variável está 5%, né? Aí, o que que acontece? Tudo depende do estilo de vida de cada um, porém, tem um detalhe. Por que que a metodologia 50, 30, 20? Por que que ela coloca 30% para os desejos pessoais? Porque é importante a gente ter esse equilíbrio na vida, tá tudo ligado
com a nossa natureza, a história da pirâmide mágica, a nossa natureza é essencial, aquilo que a gente precisa, né? Mas também, né, o variável, os desejos pessoais é importante também, né? Agora, o maior problema das pessoas é o variável ficar lá em cima, né? Ultrapassar 30, 40, 50, né? Então, e o mais importante de tudo é a economia, né? Se tem alguém que deve estourar o seu limite, é o fundo de reserva, porque é esse, as pessoas que enriquecem mais rápido são aquelas que conseguem ter uma economia a ponto de economizar até 40, 50% do que ganha, né? Então, isso é um grande desafio, mas tem pessoas que conseguem, né? Carmen Tainá, você como uma estudante de medicina, como é que é? Como é que você está enxergando aí a planilha para você? Dormiu? Gil, essa planilha está onde? A gente colocou no grupo. Vocês não viram, não? Uhum. Vou mandar no grupo de novo, tá bom? Tá. Ou eu mando direto aí para o Maurício, tá bom, Glória? Tá bom, tá bom. Tá bom? É, Joaquim, Foi a quem quer Vanderly falar? que perguntou, era eu, mas Gisele. pode já aqui. Vandelic perguntou o quê? Sobre a planilha, porque eu não estava aqui, eu estava viajando, não estava acompanhando vocês aí. Ah, tá. Você não tá no grupo, né, Vanderly? Ou tá? Você entrou depois? Não, não entrei. Eu recebi o link da Ah, reunião. você entrou no grupo, né? Pelo link. Não, não, eu recebi o link da reunião. Não, ela não está no grupo, Gisele. Não, não Tá. estou. Me passa o teu número aí rapidinho, Vanderly, só pra gente colocar lá. É 9125. Quer que eu passe o número ou eu posso falar? 9125 9765. Tá bom. Quem é o próximo que quer falar? Você quer falar logo você, Vanderly? Ou Joaquim, Joaquim? Fala, Joaquim. É, pois é, moço, eu tô meio ainda coisado nesse essencial aí, o essencial que você tá me pegando. Em Mas que, em que aspecto, irmão? a variável, né? Fala assim, a variável, né? Tem muita coisa aí, a gente tem que. Isso eu tô montando ainda para me ver onde é que eu tô fazendo, que tem muita coisa aí que tá entrando em variável e tá. Eu acho que ela vai chegar lá em cima. É Certo. nóis. mas o mais importante, Joaquim, é conseguir enxergar, porque o grande problema é a gente estar vivendo uma situação que a bola tá só aumentando e a gente faz de conta que não está enxergando, né? E aí você Aham. tem aquela sensação de que nadou, nadou e morreu na praia. Assim, onde é que eu vou parar desse jeito? Não, é isso aí. Mas tranquilo, tô pegando aqui, vou ajeitar. Vanderly? Oi. Tá. Já te adicionei no grupo aqui. Tá bom, obrigada. Eu vou me É, atualizando aí, depois as dúvidas eu vou perguntar. Tá bom. Já te coloquei no grupo, vou colocar a planilha lá de novo e aí você vai acompanhando. Obrigada. É... Hein, Joaquim? Só uma pergunta. Você falou aí o que que tá pegando, é essencial ou variável? Não entendi. Variável. Variável? É, Quando é o variável, Joaquim, é mais fácil, sabe por quê? Porque o variável é aquilo que não é essencial, então é só aquilo que a Carmen falou, questão de hábito mesmo, sabe? Questão de começar, se está estourando a renda, corta, corta, hum, né? Agora, quando o essencial estoura muito, é mais difícil, porque você vai cortar o quê do essencial, uhum. né? Então, agora o variável não, o variável, se a situação estiver muito difícil, né, você pode tirar, se possível, tudo do variável. Para quê? Para recuperar, restabelecer a saúde financeira e a organização da família, né? E isso não é fácil, porque é mudança de comportamento, tá? Não é Então, fácil. você está acostumado a comer, pedir delivery, comer fora,
você está acostumado a fazer aquele tratamento de cabelo, né? Então, assim, eu busco muito essa questão da disciplina. Eu passo todo ano, eu estabeleço alguns propósitos, um especificamente. Então, eu falo que o ano da pandemia, eu sempre estabeleço antes, né? O ano da pandemia parece que eu estava me preparando para o que ia acontecer, mas eu sempre defino em novembro qual vai ser meu propósito para o ano seguinte, e o meu propósito de 2020 foi não comprar roupa, vestuário nenhum, nenhuma calcinha, nenhum sapato, nenhum sutiã, e porque eu tinha que usar tudo que eu tinha no guarda-roupa, né? E assim, e não era porque eu sou consumista, Janelma me conhece, Tainá me conhece, não sou consumista, mas eu percebi que o meu guarda-roupa tinha muita coisa que eu não usava, e, e eu precisava colocar em mim essa nova disciplina de me segurar na compra de algo que eu realmente não precisava, sabe? Então, de vez em quando eu coloco umas coisas meio loucas, assim, eu faço unha, né, Janelma? Como que eu faço unha? Então, tem Faz algumas unha quando vai coisas. viajar. Isso já é um. Então, assim, algumas coisas da gente começar a impor limite para a gente mesmo. E isso é difícil. Eu falo que essa é uma das coisas mais difíceis, porque nós merecemos. Nós merecemos um. Eu tenho uma história de um cara que comprou um carro. Ele comprou um carro, tipo, que custava 200 mil, e o que ele tinha, né, poxa, 5 mil. E ele falou, eu mereço. E realmente, quem não merece, né? Porém, está dentro do teu orçamento, está dentro da tua realidade. E é isso que a gente tem que começar a perguntar. Porque se eu Mas eu for... trabalho tanto, Carmen. E assim, eu fiz uma viagem agora dos sonhos para mim, que eu sonhava em conhecer, né, o Rio de Janeiro e tal. Passei 40 anos, desde os meus 7 anos eu sonhava em conhecer o Rio de Janeiro. E eu falo assim, gente, todo mundo merece conhecer esse lugar. Mas, realmente, é caro. Tem como a gente viajar mais barato? Claro que tem. Mas você precisa se programar. Porque a melhor viagem é aquela que você volta e você não está devendo nada dela. Com certeza. Essa é a melhor viagem. Hein? Para a gente caminhar para o final aqui, né? Para a gente finalizar, quando quem é pai, quem tem filhos, sabe o quanto é difícil a educação de filhos, né? Todos são diferentes e você tem que lidar com cada um da forma como cada um é, né? E é um grande desafio. A gente aprende com os filhos todos os dias, né? E, e eu digo que dinheiro é algo parecido. A gente tem que aprender a lidar com o dinheiro. É por isso que as pessoas que aprenderam a valorizar o pouco, quando a Bíblia fala para ser fiel no pouco, né? Que te colocarei sobre o muito, né? Então, o que que acontece? O que que é ser fiel no pouco? Tem gente que não quer organizar ou não quer ou não dá valor ao dinheiro porque ele ganha pouco. Mas peraí, se eu ganho pouco, eu tenho que dar valor porque é pouco, porque é dando valor ao que é pouco, organizando, me encaixando no meu pouco, que eu vou ser colocado no muito. É promessa de Deus. Agora, a minha mentalidade é de, não, eu ganho 1.000, mas meu padrão é de 5.000. Eu conheço pessoas que já foram muito ricas, perderam o padrão e elas sofrem demais, porque elas sabem que a pizza de R$ 150 é a melhor de todas. Mas ele não tem condições mais de comer aquela pizza. A pizza dele hoje é a pizza de 45, R$ 50, né? E essa luta, esse abrir mão, não é fácil, né? Para quem está numa situação de endividamento, uma situação de banco, que é horrível você dever para banco, né?
Eu sempre digo, nunca pegue dinheiro em banco, né? A Bíblia fala que a gente vai ter para emprestar e não para pedir emprestado. Então, como é que essas promessas de Deus vão se cumprir na vida da gente, né? A culpa é de Deus, que eu estou tendo que pegar emprestado? Não. A culpa é minha, que não estou valorizando o pouco, me organizando naquilo que eu tenho, né? E depois que a gente controla, gente, depois que a gente tem uma família organizada, os filhos, cada um com sua conquista, e a gente se sente tão bem, poxa vida, nossos filhos deram certo, que bênção, né? Aí a gente pensa, poxa, valeu a pena, deu muito trabalho, mas valeu a pena. E a vida financeira é a mesma coisa. Quando a gente organiza e a gente olha, a gente sabe que a gente não pode, que o nosso controle é de X%, que a gente pode gastar na categoria X, Y, e você vai só amadurecendo, só crescendo. Chega um tempo que você domina o dinheiro, de forma que é fácil lidar e você toma decisões com maturidade, não pela emoção, mas pela razão, pela lógica. Você planeja o futuro, você faz orçamento. Por que que o governo federal tem o orçamento? Tem que aprovar o orçamento do ano que vem. Porque, gente, se não fizer um orçamento, explode tudo, bagunça tudo. E nós, pessoas físicas, temos também que ter orçamento. A empresa tem que ter orçamento, tem que ter essa organização. Beleza? Beleza. Lembrando que nós estamos falando aqui o tempo todo da pessoa física, né? Aí você É. imagina como é a gestão empresarial, que é muito mais ampla. Misericórdia. Tá? Mas, gente, ó, quero agradecer. Irmã, valeu, obrigado, viu? Bom demais. Janelma, Glória, Maurício, Vanderly. Chegando aí, Vanderly, no metade do segundo tempo, mas já valeu a pena. Foi muito bom, viu? Valeu. Muito Foi, bom. obrigada. Ótimo. Ada, obrigado, Ada. Joaquim, Carmen, Tainá, minha linda, fazendo Essa é, medicina lá em essa é Paraíso. e ela é bem econômica. Essa aí eu sei. Ai, Ela faz as planilhas, ela empresta Já comprei a dinheiro para as rifa dela. irmãs. Já olha aí. Comprou comprei a a rifa, rifa né? dela. Ela é presidente da comissão de formatura, já comprei a rifa da formatura daqui não sei quantos anos. Essa aí é planejada. Essa é organizada, né? Puxou para a mãe. Gente, obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês. Quero dizer que nós estamos Amém. abertos, tá? Foi Boa muito noite. bom estar a Obrigada. gente aqui, porque, né, mais tranquilo, mais liberdade. Com certeza. E preencham as planilhas. Quem quiser enviar, fique à vontade. Algumas pessoas me enviaram. Quem quiser enviar, fique à vontade. Quem não, quem quiser perguntar alguma coisa específica, fique à vontade. Vamos construindo isso aos poucos. A gente quer ajudar vocês. Eu estou aqui, a Carmen está aí, a gente está Também estou à junto. disposição, se quiser um apoio mais de perto para fazer ali, para sentar do lado. A gente tem uma agenda apertada, mas a gente dá um jeito de De encaixar, encaixar. tá? A gente fez questão mesmo que fosse uma reunião mais íntima, menor, porque a gente queria esse contato com vocês, para que vocês também se sentissem mais à vontade. E assim, estou aqui, estamos disponível, a gente não faz mágica, mas a gente está disposto a ajudar de coração aberto. Amém? Muito obrigado, Valeu. viu, gente? Obrigada, viu? Alguém não Nada. falou? Obrigada a Obrigada, vocês. Gil. Alguém não falou? Todo Eu mundo não falou. falei, Nada. eu quero falar para não A encaminhar Janelma dúvida, não por falou. Nós favor. cortamos a Janelma. Ô, Janelma, desculpa, Janelma. Não, é Desculpa. só uma dúvida que eu não posso ir com ela. É Então porque, vai. assim, durante a pandemia, eu acho que foi o momento que eu mais ganhei dinheiro, porque o meu pessoal da minha faculdade não estava indo para a aula, então eles falavam, Janelma, faz a minha prova, eu te pago. Então, assim, acabou que eu fazia minha prova e vendia ela para demais pessoas, né? Era. Só que aí eu pensava que aquele dinheiro assim, eu falei, não, mas esse dinheiro é muito rápido, né? Veio muito rápido. E eu pensava assim, não, eu vou comer, hoje eu vou comer uma pizza, hoje eu vou comer alguma coisa, e gastava o dinheiro. Então, como era enviado via Pix, que o pessoal era de Tocantins, aí esses dias eu fui abrir o meu extrato bancário, né? Falei, fui puxar, né? Eu sei que eu fiz uma renda muito boa. Aí eu perguntei assim, para onde foi parar esse dinheiro? Aonde que eu. Então, assim, acabou que a renda entrou, que era uma renda extra. Porém, para mim, como era algo assim que eu só copiava minha prova e vendia,
eu não sentia que aquele dinheiro era, tipo assim, meu. Então, eu gastava muito rápido. E hoje, agora, esses dias atrás, eu fui olhar, eu pensei assim, meu pai, esse dinheiro dava para me ter comprado algo bom, muito bom. Mas por não ter aquela noção de que aquele dinheiro era também só o meu, porque eu fiz a prova, né? Então, assim, acabou que eu me perdi. Então, eu acredito que agora, essa é uma experiência mesmo. E vindo com toda essa questão de organização, planejamento, eu poderia ter aquele dinheiro hoje investido em algo, mas hoje eu olhei e só ficou números para trás. Janelma, você me fez lembrar que eu li uma matéria que a maioria das pessoas que usam cartão de crédito compram como se o dinheiro não fosse dela. Isso que você falou é uma verdade. Isso é um engano emocional, que você acaba gastando como se ele não fosse seu. Você não sente dó, né, dor em gastar aquele dinheiro, né? Você gasta e acabou, né? Bom demais. Obrigado pela contribuição, Janelma. Ada, É, ah, Tô doidinha para chegar na parte dos investimentos. eu também. Eu também. A minha filha tem uma amiga falando sobre cartão de crédito e a menina não recebeu nenhuma instrução de educação financeira. E ela foi morar fora e recebeu, seu pai fez a conta universitária e recebeu um cartão de crédito. Eu não sei se era conta universitária, se era. Enfim, ela tinha um cartão que tinha um limite de R$ 1.600. E ela virou para minha filha e falou assim: todo mês agora eu vou ganhar R$ 1.600. E ela foi nessa essa Shein, vibe. ela comprou, comprou, comprou. Então, assim, cartão de crédito é perigosíssimo, mas, assim, para mim, eu defendo muito a educação financeira na educação escolar, porque o grande problema de muitas pessoas, de muitas famílias, muitos casais que têm a administração do dinheiro totalmente separado. Eu vi casais se separando de uma forma muito fácil, porque cada um tinha seu dinheiro, então foi fácil separar. Eu falei, vocês nunca foram casado, né? Porque desse jeito, não, a máquina de lavar foi eu que comprei, então é minha. A televisão foi eu, então é minha. Entendeu? Então, tipo, Acho que caiu a internet da Carmen lá. É, Ada, é bem, você quer falar, muda Maurício? muito o contexto Ah, da desculpa. família. Beleza. Fala aí, Maurício. Eu estou vendo aqui, já está um tempo, né, ouvindo cartão de crédito, cheque especial. Vocês estão me fazendo voltar no tempo, quase chorando aqui, ó, de alegria. Que hoje eu não. Porque, meu pai do céu, quando chega, nossa, tem um limite a mais. Você tinha um cheque especial, cara, tu é o cara. Aí tu gasta o teu, gasta do banco. Gil já falou o que acontece quando tu gasta do banco. Aí, para não completar, não tem mais na conta. Mas tem no cartão de crédito. Vai que ele é bem grande. Vai lá, que tu vai dar um jeito e vai pagar. Cara, é uma bola de neve. E a ladeira é quase 90 graus. Ela é quase assim, reto para baixo, sabe? É horrível isso. Cara. É horrível. E quanto a cartão de crédito especial, nunca mais na minha vida. É, Eu, eu, isso é não, horrível. eu falo por mim. Eu não tenho condição ainda. E eu espero nem querer ter, porque eu acho que é muito bom pagar à vista. É muito bom, irmão. É muito bom. Como o Gil falou, uma moto, alguma coisa assim que seja único. Tu não vai comprar moto todo mês ou a cada 6 meses. Uma moto é para anos, né? Aí se o cartão der, eu acho que até vale. Não sei quanto a moto. Estou falando assim, ó, algo que tu não vai comprar de sempre. Aí vale a pena, porque tu não tem aquele dinheiro. Mas tem as parcelas. Agora não atrasem. Eu sou especialista, como eu falei no começo. Eu sei o que já passei. E ouvindo aqui, nossa, eles fizeram fazer uma viagem no tempo. Que legal, Maurício. Ada, você ia falar ou você só comentou sobre os investimentos? Só comentei mesmo, Gil. É bom Até a demais, próxima Ada. live. É bom demais quando a gente começa a entender sobre renda fixa, renda variável, sobre o mercado financeiro,
É um mundo quase infinito, mas é bom demais quando a gente começa a entender isso, sabe? Mas a gente não tem tempo para ficar focado nisso. Eu já cheguei até a trabalhar, até aplicar, utilizar o day trade para, né? É uma experiência legal, mas não é para leigos, é para quem é profissional. Então a gente não é desse ramo. Então a gente coloca o nosso dinheiro nas mãos de quem é especialista nisso. Aplica o nosso dinheiro de uma forma, numa carteira diversificada, aplicações financeiras estrangeiras, aplica em dólar, aplica uma parte em renda fixa. eh, Tem vários tipos de investimentos. E aí, isso, um baixa, um perde, o outro ganha, e no frigir dos ovos, tudo aquilo rende muito mais do que se fosse uma poupança ou do que se fosse apenas uma renda fixa, sabe? Então é muito bom. Agora, como que a gente começa? Com o fundo de reserva. O fundo de reserva é o começo de tudo. Agora eu digo, nunca faça fundo de reserva se você tem dívida. Se não adianta nada você ter R$ 100.000 aplicado numa XP aí, renda fixa, rendendo, né, 1% ao mês, né, pra, Devendo de 10, 20%. devendo R$ 10.000 no banco, pagando 12% de juros. Gente, tá morrendo, não faz sentido. Então, se tem dinheiro, se tem dívida, quita a dívida. Por isso que a gente aconselha colocar na planilha lá no fundo, no fundo de reserva. Se tiver dívida, coloca no fundo de reserva. Por quê? Porque você tem que zerar o que é negativo, para do negativo, zerou a dívida, agora vai para o positivo. Agora que eu estou no positivo, eu consigo guardar dinheiro e posso pensar em fazer até aplicações, Vou seguir certo? a dica da Carla. Vou começar seguindo a dica da Carla. Qual é, Da Vanderlei? Da roupa? Mas Realmente a gente compra sem necessidade. E assim, o consumo, ele uma coisa leva a outra, né, Vanderlei? Eu compro uma roupa nova, eu quero um sapato novo, eu quero um brinco novo para comprar. Ontem eu fui arrumar meu guarda-roupa e estava refletindo aqui, sabe? Fazendo a geral. Eu falei, meu Deus, é tanta roupa. E aí hoje tu vem falar aqui, eu já fica como Eu dou dica. uma dica. Colocou uma peça nova, tira uma outra, né? E aí foi essa primeira consciência que eu fui fazendo. Aí eu falei, moço, eu tenho peça demais. E olha que eu tenho 3 filhas para usar roupa minha. Falando nisso, ela quer falar aí, Judy Clay, porque ela disse que Fala, baixou o volume na hora que você chamou ela. fala, Tainá. Como é que você está É, vendo aí, per- você como solteira e estudante, como é que você está enxergando esse controle aí? Já que você é uma menina organizada também. A gente, no fundo da cadeia aí alimentícia, né? Da mesa, eu acho muito legal. Acho que também estou animada. Se o senhor quiser fazer uma live dessa, uma reunião dessa com a mamãe sobre investimento, também estou interessada. Que eu tenho os fundos, nem eu sou pão duro, eu tenho meus fundinhos guardados. Legal. Gente, olha, eu tenho uma sugestão da gente preparar para uma próxima live o seguinte: todo mundo preenche suas planilhas, certo? Ninguém precisa mostrar para ninguém, mas a gente pode depois fazer uma enquete, fazer algumas perguntas para poder medir como que ficou, né? Por exemplo, você pode expor que seu essencial ficou em 60%, que sua variável ficou X. Isso eu acredito que não tenha problema, né? Mas, é claro, quem tiver liberdade, tá? E aí a gente pode marcar uma próxima e fazer mais uma, para a gente tirar mais dúvidas e aperfeiçoando a planilha, porque na hora que põe a mão na massa, na hora que vai fazer a planilha, olhando os outros fazer é fácil, né? Mas na hora que vai fazer, aí, peraí, mas isso aqui? Aí vocês podem perguntar ali, se quiserem perguntar no grupo, gente, combustível entra onde mesmo? Põe no essencial, né? E isso aí vai enriquecendo e a gente vai melhorando. E a gente precisa acabar, porque já são 9h15. É mesmo. Eu sei que Isso. parece que vocês não estão querendo acabar, parece que não estão com fome. Eu não Eu vou jantei. sair. Boa noite. Então tá bom, gente. Boa noite. Boa Obrigado, noite, viu? muito Beijão. obrigada. Beijão para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.